Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, na verdade, são dois temas. O impeachment de Augusto Melo no Corinthians e o vandalismo no CT do Palmeiras e a reação oficial do clube. Vamos falar sobre esses dois temas depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR e na manhã desta segunda-feira vamos falar do impeachment de Augusto Melo e vamos falar também do vandalismo ao CT do Palmeiras e de como o clube se portou sobre isso. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também no primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça. É o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação, tudo isso de graça no seu celular. É o app que vai te ajudar a acompanhar futebol, você que é fanático, e esse app tá totalmente de graça para você. Ah, mas de graça é só para baixar? Não, é de graça para baixar. Mas para usar tem que pagar? Não, você não paga nada também para usar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e fazer o download. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda para falar de dois temas que aconteceram no fim de semana. O primeiro no sábado, e que é o tema que eu vou começar falando, o impeachment de Augusto Melo no Corinthians. Para quem não sabe, Augusto Melo, que assumiu no início do ano passado, ganhando a eleição, tirando do poder depois de quase 2 décadas o grupo Renovação e Transparência, que há muito tempo não era renovação e que nunca teve transparência. E aí o Augusto Melo venceu a eleição, teve um 2024 bem complicado do ponto de vista de condução do Corinthians e complicado também no campo, que melhorou sensivelmente na reta final do ano, mas não teve título, em certo momento do Brasileiro brigou para não cair, mas fora do campo a gestão do Augusto Melo já começou complicadíssima pelo caso Vai de Bet, que eu já falei aqui num vídeo recente, e que tô deixando aqui no card o link quando eu falo desse caso Vai de Bet. Eu não vou tratar do caso Vai de Bet aqui porque ele já está explicado em outro vídeo e aqui eu vou falar do impeachment. E esse caso do Vai de Bet, em que o Augusto Melo era acusado dentro do clube e fora do clube de ter se portado de maneira criminosa na condução desse patrocínio, isso redundou num processo dentro do Corinthians para o Augusto Melo sofrer o impeachment. Alguns meses atrás ele teve a votação do seu impeachment aprovado no Conselho, ele foi afastado do cargo e, como manda o Estatuto do Corinthians, qualquer impeachment do presidente ele precisa ser referendado pelo colégio eleitoral que o elegeu, ou seja, pelos sócios. Então o Augusto Melo ganhou a eleição no final de 2023 e agora, no último sábado, dia 9 de agosto, ele teve, pelos mesmos sócios ou pelo mesmo colégio eleitoral, que a gente não tem como garantir que os mesmos sócios que votaram, mas pelo mesmo colégio eleitoral, ele tinha que ser ou afastado definitivamente ou retornado ao cargo de presidente do clube. E a decisão dos sócios foi afastar definitivamente Augusto Melo do cargo de presidente do Corinthians. Ele agora está afastado, ele sofreu impeachment e com uma votação expressiva. Mais ou menos cerca de 70% dos sócios que votaram, e ali dá quase pouco mais de 2 mil votos, quase 70% quiseram que Augusto Melo fosse afastado do cargo. E assim foi feito. Então, Augusto Melo não é mais presidente afastado do Corinthians, agora ele é ex-presidente do Corinthians. E aí vai seguir o Osmar Stabile, que assumiu como vice-presidente, assumiu o controle do clube quando o Augusto Melo foi afastado, e pelo Estatuto do Clube, o Conselho Deliberativo, presidido pelo Romeu Tuma Júnior, tem que convocar eleições nos próximos 30 dias, e essa eleição é indireta, ou seja, os sócios não irão à urna novamente. Quem vai eleger o novo presidente do Corinthians, ou manter o Stabile no cargo, serão os conselheiros que fazem parte do Conselho Deliberativo. Esse é o cenário.
O Augusto Melo, que deixou o Parque São Jorge, o local da votação, mais cedo no sábado, porque já sabia que o caldo já tinha entornado para ele se manifestou por meio de nota oficial, em que os seus advogados dizem que o Augusto Melo não vai aceitar tranquilamente a destituição dele do cargo, que ele vai entrar na justiça, que ele vai judicializar o caso, reclamando de que o processo foi irregular. Segundo ele, houve discrepância na lista de votação, teve gente que votou que não devia votar. Segundo ele, o processo foi todo comandado pelos inimigos políticos do Augusto Melo dentro do Corinthians e, segundo ele, houve coação e ameaça de torcidas organizadas para que os sócios votassem contra a volta do Augusto Melo, ou seja, segundo ele, segundo a nota da defesa do Augusto Melo, que aliás é uma defesa caríssima, né? Houve coação e ameaça de torcedores organizados para que os sócios votassem pelo impeachment do Augusto Melo. E disse que vai levar a questão à justiça. É o que eu digo, né? Todos nós, quando nos sentimos injustiçados, podemos ir à justiça. E o judiciário brasileiro, ele é imprevisível. Pode ser que ele consiga uma decisão liminar que o coloque novamente no cargo. Pode. Judiciário brasileiro, você pode esperar qualquer coisa. Então, ele vai entrar na justiça. Pode ser que alguém veja sentido nisso, veja que prevalecem os argumentos do Augusto Melo e dá a liminar para ele voltar ao cargo de presidente do Corinthians até o mérito ser efetivamente julgado. Isso pode acontecer? Pode. E aí o Corinthians ficaria mais uma vez andando em círculos e um círculo vicioso no caso. E aí quando eu digo círculo vicioso, não estou dizendo só em relação ao Augusto Melo, não. Porque a renovação e transparência, né, a gente sabe o quão mal a renovação e transparência fez ao Corinthians nos últimos 10 anos. Mas foi o mesmo grupo que fez o time ganhar alguns brasileiros e a Libertadores Mundial. Foi, claro que foi. Tiveram mérito nisso, mas o que fizeram nos últimos 10 anos estão aí e agora surgindo até informações piores, né? E, inclusive falado também nesse vídeo que eu deixei o card aqui em cima, né? Compra de pagamento de festa de Réveillon com dinheiro do clube, compra de picanha, churrasco e tadalafila com dinheiro do clube, compras com dinheiro do clube em mercado que quando você vai no endereço da nota é uma residência, não é um mercado. Tudo isso feito com dinheiro do clube e feito pela renovação e transparência. Então por isso que é um círculo vicioso. Os dois grupos, o grupo, eu não sei nem se é grupo, porque depois todo mundo saiu, mas a gestão do Augusto Melo e a gestão da renovação e transparência, nenhuma das duas me parecem ter credibilidade e ter envergadura moral para comandar um clube como o Corinthians. Mas enfim, isso pode acontecer na justiça. Se acontecer, o Corinthians vai continuar nesse círculo vicioso. Agora que o Augusto Melo está afastado, pelo menos no momento que está afastado, não. Agora que o Augusto Melo não é mais presidente do Corinthians, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Corinthians tem que olhar e pensar e olhar para frente. E aí fica a dúvida. O que vai ser dessa eleição do Corinthians? Dessa nova eleição? Tanto a de agora, que vai ter nos próximos 30 dias, até o fim de dezembro de 26, até dezembro de 26, ou seja, que era o mandato original do Augusto Melo, 24, 25, 26, e também para as próximas eleições. Aí, no final de 25, né? Não. No final, para 26, né? Exatamente, no final de 26. Então, a gente não sabe o que vai ser disso. Quem vai assumir o Corinthians? Quem vai querer assumir? Porque querer, muita gente vai querer, mas quem é que vai querer tendo condição de fazer um bom trabalho e, principalmente, fazer um trabalho que dê paz ao Corinthians? Vai voltar a renovação e transparência? O grupo do Augusto Melo, ou Augusto Melo vai
fazer uma costura com alguém, vai vir um terceiro grupo, vai vir alguém fora, alguém fora do ambiente político do Corinthians, algo que aconteceu, por exemplo, no Flamengo, quando o Bandeira de Melo foi eleito, aquele grupo não estava no dia a dia político do Flamengo, ele saiu, ele chegou de fora. Eram executivos, tinha executivo do BNDES, tinha executivo que tinha sido executivo da Petrobras, do mercado financeiro. Esses caras não estavam no dia a dia da política do clube, chegaram a ganhar a eleição e mudaram a história do Flamengo. Então, assim, e eu tô falando do Flamengo porque o Flamengo foi citado como um espelho pro Corinthians. É isso que vai acontecer? Isso vai de fato acontecer? Ou na eleição, tanto de agora, que segundo falam, vai ficar o Osmar Stabile mesmo até até dezembro de 26, e que depois veriam de novo. É só lembrar, o Augusto Melo, que venceu a eleição, ele disputou com o André Negão. E o debate entre os dois na TV Gazeta de São Paulo foi uma das coisas mais constrangedoras que eu me lembro no futebol no século. Foi um debate muito constrangedor. Quem não quer ver o bem do Corinthians, né? Quem seca o Corinthians, quem é rival e o rival quer ver o time adversário mal, vibrou com aquele debate da Gazeta, porque sabia que os dois candidatos em questão, Augusto Melo e o André Negão, um era ruim e o outro era muito pior. Ganhou só o ruim, e o ruim já não é mais presidente do Corinthians. Eu queria abrir um parêntese aí, e eu então não sei o que vai ser do futuro do Corinthians, não sei como vão trabalhar essa sucessão. Eu queria abrir um parêntese da fala do Augusto Melo, ou da nota do Augusto Melo, que diz que tudo que aconteceu no clube ali era meio que comandado e direcionado pelo grupo Renovação e Transparência, que é o adversário político dele. Essa fala do Augusto Melo, para mim, ela é bastante crível. Ou seja, dá para você acreditar, sim, que tudo que aconteceu do Augusto Melo dentro do Corinthians era fruto de um grupo que perdeu a eleição e mexeu politicamente as peças no tabuleiro para, politicamente, dentro do Corinthians, ele se prejudicar. Isso é crível? É. Não seria a primeira nem a última vez em que, dentro de um clube de futebol, a politicagem fez derrubar um presidente, um diretor, um grupo político. Não seria a primeira vez. Então, isso que ele falou é crível. O problema do Augusto Melo, que aí ele entra numa condição complicada, é a justiça comum. Porque o caso Vaidebet, que de novo está explicado no vídeo que está, ou está resumido, né, no vídeo que está no card aqui em cima, ele saiu do território do Corinthians. Ele saiu das instalações do Corinthians. O caso Vaidebet se instalou no Poder Judiciário do Estado de São Paulo. O caso Vaidebet virou um inquérito na Polícia Civil. A Polícia Civil investigou, gerou um indiciamento do Augusto Melo e outros por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro e por associação criminosa, 3 crimes graves do nosso Código Penal. Esse indiciamento na Polícia Civil virou um indiciamento pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério, depois que a Polícia Civil fez o trabalho e disse, tem elementos para julgar essas pessoas por crimes que eles cometeram na condução do caso Vaidebet. Aí o Ministério Público pegou isso aqui e falou, opa, deixa eu dar uma olhada. Olhou e falou, tem elementos para ser julgado. E aí repassou isso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do juiz designado para o caso, olhou e falou, opa, deixa eu ver o trabalho da polícia, deixa eu ver
o trabalho do Ministério Público, olhou e falou: aqui tem motivo para ser julgado, aqui tem coisa para ser julgado. E tornou réu o Augusto Melo e outros diretores do Corinthians e um diretor de uma agência também, tornou réus por esses crimes. Associação criminosa, lavagem de dinheiro e... enfim, e mais um crime lá. Então, se é possível acreditar que dentro do Corinthians a politicagem, se era possível acreditar que a politicagem derrubou o Augusto Melo e que ele era inocente, e ele é inocente até que se prove o contrário, agora é muito difícil você acreditar que não há nada, que o Augusto Melo não fez nada e que essa politicagem do Corinthians também está presente no Ministério Público e no Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque o fato do Augusto Melo ser réu complica demais a situação dele, por dois motivos. O primeiro, torna bem difícil de acreditar que ele tomou o impeachment do Corinthians porque o grupo político adversário armou para ele, que basicamente o que ele disse foi isso: eu sou inocente, armaram para mim porque eu sou de um grupo político adversário. É muito difícil você crer nisso quando o que motivou esse impeachment no Corinthians, na justiça, virou investigação da polícia, indiciamento do Ministério Público e aceitação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Você quer tornar como plenamente tranquilo acreditar que três instituições do poder do sistema de São Paulo estão à mercê da politicagem do Corinthians? Acho difícil acreditar nisso. Então, o Augusto Melo, ele vai ser julgado, ele vai ter direito à ampla defesa na justiça comum, no processo que ele é réu de 3 crimes, oficialmente réu, acusado de 3 crimes. Ele vai ter o direito de defesa. Pela lei brasileira, todo mundo é inocente até que seja condenado. Então, ok. Agora, esse argumento de que ele foi prejudicado, teve uma armação contra ele dentro do Corinthians, ele vira muito frágil quando o Poder Judiciário do Corinthians, Poder Judiciário do Estado de São Paulo, acatou e viu indícios de crime ali a ponto dele ser julgado. Se a polícia investigasse e falasse, tem nada de errado aqui não, ou não tem indício de nada errado, vou arquivar o caso, o Ministério Público poderia pegar a investigação e dizer, olha, essa investigação é frágil, não tem elementos para processar ninguém, vou recusar a acusação. E o juiz poderia olhar e falar, cara, tá tudo errado nisso aqui. Tudo que vocês fizeram, tudo que a polícia investigou e o Ministério Público deu andamento, tudo errado. Não vou aceitar, não vou tornar réu. Não. O caso seguiu e hoje ele é réu. Não sei até o nível de esforço que a defesa do Augusto Melo vai colocar no caso porque a defesa do Augusto Melo nesse momento tem que, segundo ele, vai trabalhar em 2 frentes. Tem que trabalhar para ele tentar voltar a ser presidente do Corinthians e tem que trabalhar para defendê-lo na justiça, né? Porque ele é réu nesse processo. Passando para o rival, eu queria ler aqui, e vou deixar aqui, o tweet que o Palmeiras soltou, e nesse tweet tem aqui algumas imagens, sobre o que aconteceu na madrugada de sábado para domingo no CT do Palmeiras, na Barra Funda. Durante a madrugada deste domingo, 10 vândalos atacaram covardemente a academia de futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Por sorte, ninguém se feriu. Bombas e rojões foram arremessados contra o centro de treinamento do clube em um atentado terrorista com características similares àqueles ocorridos em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias.
O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará boletim de ocorrência. Todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores. Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente. Nesse sentido, o clube lamenta com a conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último derby, vem dando publicidade, muitas vezes sem qualquer senso crítico, a ameaças feitas por indivíduos violentos que tentam se impor pelo medo. Essa foi a nota do Palmeiras, e a nota é perfeita. Quer dizer, a nota é quase perfeita, tá? A nota é quase perfeita. A nota ela só não tira um 10, porque acho que essa comparação com o ataque lá da torcida organizada do Palmeiras, a torcida organizada do Cruzeiro, que aconteceu lá na Fernão Dias, eu acho que ela tá num outro nível, né? Inclusive por ser revide e tudo mais, né? Então, acho que ali, acho que essa comparação não... Eu acho que é uma comparação exagerada, né? Mas, no mais, a nota é perfeita e eu tenho que aplaudir a postura da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que ela é muito combativa com as coisas do Palmeiras e ela não deixa, como é normal em muitas situações no futebol, ela não deixa crime passar barato. Crime é crime. O que foi feito dentro do CT do Palmeiras é crime. Poderia machucar pessoas, poderia matar pessoas, explodir uma bomba, poderia um rojão, poderia fazer alguém perder o pé, a perna. Isso é crime. E crime se trata com a polícia. Não é para passar pano para bandido. Bandido tem que ser tratado com a polícia. Ah, mas é porque é o futebol, porque foi eliminado pro maior rival, porque foi eliminado dentro de casa e porque o trabalho de fulano é ruim. Tudo isso vale e tudo isso pode ser falado, pode ser criticado, pode ser protestado, mas não pode cometer crime. Não pode jogar bomba, não pode jogar rojão. Então, eu bato palma para a postura da Leila, eu bato palma pelo que a Leila tem feito em relação a crimes. Eu quase falei excesso. Não é excesso. Excesso é você estar puto e jogar um copo d'água dentro do campo. Isso é um excesso. Não pode, tá errado. O clube pode ser punido, mas isso é um excesso. Você jogar uma bomba no local de treino e concentração não é excesso. Porque quando você joga um copo d'água, joga um chinelo dentro do campo, você está tomado pela emoção. Você jogar uma bomba dentro do CT é algo feito com premeditação. É algo feito com frieza. E isso é crime. E a Leila e o Palmeiras estão certos em perseguir no devido processo legal a punição para essas pessoas. Isso não é torcedor, isso é bandido. E bandido se trata com a polícia. Eu não sei o que vão conseguir, porque olhando as câmeras aqui, tem muito valentão mascarado, né? Não é o bichão, não é brabão. Bota a cara, pô. Bota a cara. Por que você joga a bomba mascarado? Você não é machão? Você não é o bambambam? Bota a cara, pô. Mas enfim, acho que a postura do Palmeiras é perfeita. Não se pode normalizar crime. Crime é crime. E crime não tem nada a ver com discordância de futebol. Se o torcedor acha que o trabalho do Abel é uma porcaria, se o torcedor acha que o Abel tem que ser mandado embora, que ele manifeste isso, bota uma faixa, faz uma nota, vaia. O xingamento lá que o Abel sofreu, o VTNC, tem que tomar cuidado com esse VTNC. Esse VTNC da torcida do Palmeiras foi bem claro, né? Vale se manifestar
Você pode dizer, eu não faria, acho que é ingratidão e tudo. Aí é de cada um. Eu, pessoalmente, acho que muito mais doído pro Abel, se fosse o Abel, ou se eu tivesse a relação que o Abel tem com qualquer clube, e relação que eu digo, se tivesse serviços prestados a um clube que o Abel tem, para mim doeria muito mais ouvir não sei o que, vai se ferver, o meu clube não precisa de você, do que o VTNC. Eu acho que o VTNC, ele é mais um extravasar. Talvez não a melhor maneira, mas para mim doeria mais ouvir Abel, Palmeiras não precisa de você, do que o VTNC. Mas aí beleza, aí eu não tô entrando nesse mérito. Acho que o Abel vai ficar pelo menos até o fim do ano, então essa daí é outra coisa. Mas crime tem que ser tratado como crime, como polícia. E o Palmeiras está repleto de razão, e a Leila está repleta de correção quando não baixa a cabeça para atitudes como essa. Atitude corajosa, mas uma atitude correta. Bandido é caso de polícia. E o que foi feito é caso de polícia. Uma pena que nem todos os clubes, porque também não podem, porque tem conchavo, porque tem rabo preso, nem todos eles fazem isso. Porque o que mais está tendo aí nos últimos tempos, o que mais está tendo aí desde a volta da Copa do Mundo de Clubes é torcida invadindo o CT, ou indo pressionar, ou indo acossar, ou indo acuar. A pena que nem todo mundo trate esses casos como o Palmeiras trata. Leila está de parabéns, e tomara que o Palmeiras consiga implicar criminalmente quem cometeu esses crimes. Acabou que o Palmeiras venceu o jogo contra o Ceará, né? 2-1, não foi uma boa atuação. O Palmeiras foi um deserto de ideias no primeiro tempo, um deserto de ideias até tomar 1-0 num gol espetacular do Lourenço. E aí depois o Palmeiras acabou virando o jogo. O pênalti é polêmico, mas para mim é pênalti. E depois o Vitor Roque fazendo mais um gol de vitória, né? O Vitor Roque ainda não tem o volume de gols que o torcedor acha que deveria ter, mas os gols que ele tem feito são gols importantes, gols que dão vitória. Foi assim no clássico contra o São Paulo, foi assim na vitória contra o Vasco, e ontem fez mais um gol de vitória também, que mantém o Palmeiras aí na briga do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, nesta segunda, entra em campo contra o Juventude e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, jogo em Caxias do Sul na noite de segunda-feira. É isso, quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para você baixar de graça, totalmente de graça, o app do Flash Score. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.